Para começar. Boa noite, eu sou Vitor Gama, analista de conteúdo aqui da Caleb. Nas noites de quarta-feira, a gente sempre fala sobre tecnologia, marcas e comunicação digital aqui nas redes sociais do escritório. Na semana passada, a nossa live foi sobre as características de cada rede social e como as empresas podem definir suas presenças digitais. Se você perdeu, dá para acompanhar no IGTV e no Facebook, as nossas lives elas ficam armazenadas. Bom, hoje nós vamos compartilhar dicas para quem quer profissionalizar as lives nas redes sociais. Esse é um assunto que a gente tem estudado muito nas últimas semanas aqui no escritório, principalmente porque as lives viraram uma ferramenta de comunicação muito importante nesse período que a gente está vivendo. Quem está comigo aqui hoje para falar sobre esse assunto é a Marina Morégola, que também é analista de conteúdo aqui da Caleb e que cuida da parte técnica das nossas lives. Diria até que é a nossa especialista aqui no assunto. Boa noite, Marina. Oi, Vitor, boa noite. Boa noite aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Então, para organizar e planejar essa série de lives que a gente está fazendo por aqui nas redes da Caleb, a gente está utilizando algumas ferramentas e softwares online, alguns gratuitos, outros pagos, mas que permitem que a gente traga mais recursos, né, para essas transmissões ao vivo. A gente pode transmitir em várias redes sociais ao mesmo tempo, pode fazer transmissões entre cenários, fazer apresentações dos slides e muito mais. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho de como que esses recursos funcionam e dar dicas, né, para quem quiser aí, profissionalizar as lives com ferramentas gratuitas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem deixar para a gente nos comentários, que a gente vai responder aqui durante a conversa também. Ótimo. Antes da gente começar a falar desses recursos, eu acho que é importante a gente explicar para a galera que está assistindo como é que funciona uma transmissão ao vivo pela internet, né? Explica pra gente. Isso. As transmissões ao vivo nas redes sociais, elas podem ser feitas, né, nas redes sociais que têm esse recurso, como aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, que são as redes mais populares. E aí, em cada uma das redes, a gente vai ter uma série de recursos diferentes, né? No Instagram, por exemplo, tem a possibilidade de você convidar um perfil para participar com você. No YouTube tem a possibilidade de você definir um lembrete, né, para quando aquela transmissão vai começar e aí avisar as pessoas que acompanham o seu canal. Só que esses recursos eles variam muito de uma rede social para outra e nem sempre é possível você fazer uma transmissão simultânea, né? A não ser que você tenha equipamentos mais elaborados. Então, o que acontece? A gente tem como a gente utilizar um programa um programa que a gente chama de encoder, que ele é um intermediário entre a captação do áudio e do vídeo e a transmissão nas redes sociais. Esses programas, eles funcionam como se fosse uma sala de controle de uma televisão mesmo, de uma emissora de televisão que transmite o conteúdo ao vivo, né, nos canais. Só que eles são versões mais simplificadas que a gente pode usar para fazer as transmissões ao vivo nas redes sociais também. E aí esses programas permitem que a gente transmita em várias redes ao mesmo tempo. Como que eles fazem isso? Cada rede social, cada perfil em cada rede social, então o meu perfil no Instagram, meu perfil no Facebook, o seu perfil, o seu canal no YouTube, eles têm uma chave de transmissão. Vou interromper nossa conversa aqui rapidinho, Vitor, porque o pessoal está falando aqui que parece que está dando um eco. Eu não sei o que está acontecendo. Você consegue dar uma reduzida aí no volume do meu áudio, tentar ver se a gente consegue cortar esse eco? Deixa eu ver se a gente consegue. Beleza, você me traz uma tela assim que alguém fala alguma coisa. Pessoal, vocês podem avisar aí pra gente como é que tá a situação do áudio, se tá ok, se deu uma melhorada. Estamos aguardando. O pessoal tá falando que o seu som tá um pouquinho baixo, Vitor, então se você puder dar uma aumentada no seu áudio aí também. Beleza.
Estão falando aqui que melhorou. Vamos voltar aqui então. A gente estava falando, para quem está chegando aí agora, a gente está falando sobre lives aqui nas redes sociais. Eu estava explicando que a gente tem chaves de transmissão, né, que são códigos em cada um dos perfis, em cada rede social. E aí... Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui essa questão do áudio. Tá, desculpa pessoal, mas aí a questão das chaves de transmissão é o seguinte: cada perfil em cada rede social, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, ele tem um código que é uma chave de transmissão, que é o que o sistema da rede social usa para reconhecer quando a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, em que canal que ele tem que transmitir esse conteúdo, né? E aí existem programas que são capazes de, por meio dessa chave de transmissão, se apropriar ali do canal de transmissão na rede social e fazer a transmissão do conteúdo, né? Então seria, na verdade, um outro programa utilizando o perfil na rede social para fazer a captação e a transmissão. Acho que essa é a grande vantagem, né, de um programa como o OBS, que ele multiplica a capacidade de recursos audiovisuais da transmissão, né? Ele não só funciona como uma mesa de edição, mas ele também dá a oportunidade de você transmitir para várias plataformas diferentes, né? É claro que ele tem mais recursos do que isso, e existem outras plataformas que a gente precisa usar também para fazer esse streaming em várias redes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da live. Mas acho que é importante explicar agora para o pessoal como é que o programa funciona. Beleza, você baixou o OBS, e agora? Como é que faz depois que você faz o download? Isso, a gente vai comentar aqui hoje sobre o OBS, que é um tipo de encoder. A gente optou por utilizar o OBS aqui na Caleb, né? Eu acho que vale a pena falar, porque o OBS ele tem uma interface um pouco mais simplificada, porque ele é gratuito e porque ele funciona em uma variedade maior de sistemas operacionais também. Então você consegue usar ele no Windows, no Mac, e ele funciona tranquilo. E a gente tem o OBS, né, que é o nosso encoder, e a gente tem também uma plataforma que a gente está usando de multi-streaming, que é o Ciclano, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde na live. Mas o OBS, que é o encoder, né, o que ele faz? Ele pega ele é um software, né, que você faz download no seu computador, e aí você precisa conectar o OBS à rede social na qual você quer transmitir por meio desse esquema que eu comentei da chave de transmissão. Como é que você faz isso? Você vai lá no Facebook ou então no YouTube, na aba da rede social, na ferramenta da rede social de fazer live, né, de fazer transmissão ao vivo, e lá você procura pela chave de transmissão do seu perfil. Como eu falei, cada perfil tem a sua própria chave de transmissão, então você precisa pegar essa chave de transmissão e colocar lá no OBS. A gente separou aqui algumas imagens que eu acho que vale a pena a gente mostrar para o pessoal, Vitor. Primeiro, a da interface inicial do OBS, né, como é que é essa interface. Se você puder colocar aí para o pessoal, para eles terem uma noção de como que é esse programa. Isso, a tela já está na tela, a imagem. Isso, então vocês estão vendo aí que o OBS, ele tem esses dois espaços, assim, esses dois quadrados pretos que vocês estão vendo aí, é uma simulação de uma live. Então, se a gente fosse... a Felicity One está perguntando aqui o nome do programa, se é UBS ou OBS. É OBS, com O mesmo. É uma sigla em inglês, que eu não vou lembrar agora exatamente o que é, mas aí vocês estão vendo aí a interface do OBS. A Frangipane está perguntando se isso é feito uma única vez ou todas as vezes que eu fizer uma live. Essa, eu acho que ela está falando dessa conexão da chave de transmissão, né? Se você for fazer uma live sempre no mesmo canal, você só precisa colocar a chave de transmissão lá no OBS uma única vez e depois seguir daí. Aí o OBS já vai estar conectado com o seu perfil, você não precisa colocar a chave de transmissão lá de novo quando você for fazer outras lives. Mas se você for fazer uma live em outra plataforma, em outra rede social, aí você precisa trocar a chave de transmissão. Mas aí, voltando aqui para a interface do OBS, a gente tem esses dois espaços pretos aqui em cima, que são as telas, onde você vai montar as cenas. E você vai montar as cenas que você vai transmitir
E aí, nesse print que a gente está mostrando aqui na live, a gente está com o OBS no modo estúdio. O que isso significa? Vocês vão ver que tem uma setinha apontando ali para o canto inferior esquerdo, onde tem alguns comandos que são os de iniciar gravação, iniciar transmissão e configurações e o modo estúdio. O modo estúdio é o que ativa justamente a visualização desses dois quadrados pretos aí. O da esquerda é o da cena que você vai colocar na live e o da direita é o do que você já está transmitindo, mas depois eu vou explicar mais sobre isso mais tarde aqui na conversa. E aí, no canto inferior direito, a gente tem ali os quadradinhos de montar as cenas e as fontes, que é onde você vai construir o cenário que vai ser transmitido na sua live. E aí, Vitor, será que a gente consegue mostrar para o pessoal também a parte que coloca a chave de transmissão? Se a gente clicar ali na aba de configurações, e aí dentro das configurações abrir a aba de transmissão, vai ter lá os passos para o que eu estava falando, que é a questão da chave de transmissão, que é como você vai fazer o link da sua rede social com o OBS. Vocês vão ver que tem aí um espaço para colocar a chave de transmissão, o endereço do canal, tudo isso vocês pegam na rede social. Dá para fazer isso direto com o Facebook e com o YouTube, que são as duas redes sociais que eu sei que com certeza disponibilizam esses códigos para você colocar aí no OBS. Mas se você quiser fazer no Instagram também, que nem a gente está fazendo aqui agora, a gente precisa de um programa de streaming que reconheça que consiga transmitir para um perfil no Instagram, porque o Instagram não disponibiliza, o aplicativo em si não disponibiliza para a gente essa chave de transmissão. E aí, basicamente, da interface do OBS, assim, é isso. Então, depois que você faz o download, que você perguntou, Vitor, você vai abrir aquela interface inicial lá que a gente mostrou, e aí vai ter como você organizar, conectar ali nas configurações o OBS com a rede social que você escolher por meio da chave de transmissão. E depois você vai montar aí os cenários e as imagens e os vídeos que você quer transmitir no OBS para depois começar a fazer a transmissão pelo OBS mesmo e ele retransmitir para a sua rede social. Eu acho importante também a gente falar sobre a ferramenta de montagem das cenas, né, e das fontes. Porque o OBS, uma das grandes vantagens dele são esses recursos que ele traz, né? Porque a gente pode exibir diversas coisas, infográficos, imagens, slide, texto. Eu vou mostrar para o pessoal aqui a parte de fontes e é bom a gente falar um pouco sobre isso também. Isso, essa ferramenta de cenas e fontes do OBS, ela tem essas opções todas aí de fontes que vocês estão vendo. O que são fontes? As fontes são... Só um minuto aqui. As fontes, elas são elementos que a gente vai colocar nas cenas. Cada cena é um cenário, uma imagem que você vai transmitir, um conjunto, né, de elementos que você vai transmitir ali dentro ali dentro da sua live. E as cenas são montadas por meio dessas fontes. Cada uma dessas fontes, aí vocês estão vendo que tem vários tipos de fontes diferentes que o OBS permite. Tudo isso aí são coisas que a gente pode colocar no nosso cenário para fazer a nossa live. Então, vocês vão ver que tem aí a opção de compartilhar uma janela do seu computador, compartilhar uma aba do navegador e... tem fazer apresentação de slides, tem imagem, tem texto. Então, tudo isso a gente pode colocar numa cena para montar esse cenário que vai ser transmitido ao vivo. E aí, é basicamente isso, assim, a gente escolhe essas cenas, a gente escolhe as fontes, vai colocando nas cenas, e aí com antecedência, né, antes de você fazer a sua live, você faz ali um roteiro, pensa em tudo que você vai querer colocar, qual vai ser o conteúdo que vai ser abordado, deixa essas cenas já montadas e preparadas no OBS, a chave de transmissão ali já conectada, e aí você consegue fazer as transmissões. Vale falar também que o OBS, ele consegue montar essas cenas, né,
tanto no formato vertical, que é o que a gente está usando para transmitir aqui no Instagram e no Facebook, mas dá para você montar as cenas no formato widescreen também, que é o formato que fica mais legal para o YouTube, por exemplo. Então, se você for fazer uma transmissão no YouTube, você consegue montar todas as cenas no formato certinho ali de widescreen, para quem vai assistir num desktop e tal. E aí isso funciona, é bem personalizável mesmo. A gente consegue, ali nas configurações do OBS, escolher qual que é a proporção que a gente quer, escolher qual que é a qualidade também do vídeo, quais são as opções de canais de áudio. E aí é mais ou menos isso. Eu acho que é muito importante a gente falar também sobre a questão do multi-streaming, né? Porque só o OBS sozinho não consegue fazer isso. A gente precisa de uma outra plataforma, né? Então acho que é bom a gente falar agora sobre o Ciclano, que é a outra plataforma que a gente usa junto com o OBS para poder fazer as nossas lives. Então explica aí para o pessoal o que é o grande Ciclano. Isso. O OBS, ele funciona, ele é onde você faz essa parte da montagem dos cenários das coisas que você quer transmitir, e ele também consegue fazer a transmissão para uma rede social que você escolher. Então, ele consegue fazer a transmissão para o Facebook e para o YouTube por meio desse esquema da chave de transmissão. Mas se você quiser fazer uma transmissão em mais de uma rede social, ou então no Instagram, você precisa de uma plataforma que seja capaz de fazer o multi-streaming, que é o caso do Ciclano, que é a que a gente escolheu usar aqui na Caleb, porque é a única que a gente encontrou que faz esse link, que consegue fazer esse link com o Instagram. E aí o Ciclano, o OBS ele é gratuito, mas o Ciclano não é gratuito, ele tem um valor mensal, então você tem que fazer uma assinatura do serviço para usar, mas eu acho que é uma ferramenta que é válida, né? É importante a gente comentar aqui também, porque ele tem esse diferencial aí de permitir essa transmissão no Instagram e de permitir também em várias redes sociais ao mesmo tempo, que é uma coisa muito interessante para quem tem um público considerável ali em várias redes e quer abranger todos esses públicos fazendo uma live simultânea em todos eles, né? Deixa só eu aproveitar para responder uma pergunta aqui. O Neuroganho está perguntando nos nossos comentários como que a gente faz uma transmissão com 2 pessoas, igual a gente está fazendo aqui agora. Para montar esse cenário dessa nossa transmissão, a gente montou no OBS, né? A gente colocou um fundo, colocou o título ali em cima que vocês estão vendo, a live das lives, utilizando os tipos de fontes de imagem e de texto, que são mais simples. Colocamos os créditos, mas para colocar os nossos vídeos, né? A minha imagem em vídeo e a imagem do Vitor, a gente colocou a fonte de entrada de vídeo da câmera do Vitor, que é quem está comandando aqui os cenários e está fazendo a transmissão lá do computador dele, e aí ele está transmitindo tanto a câmera de vídeo dele, como a conversa que a gente está tendo aqui no Google Hangouts. Então, ele colocou lá, na hora de montar o cenário para fazer a transmissão, ele colocou lá o vídeo dele, né, a entrada da câmera do computador dele, e colocou também uma captura de janela. Então, ele está capturando a imagem que está aparecendo no navegador dele na nossa conversa no Hangouts. Então, a gente está conversando aqui por um aplicativo, um site, né, de videoconferência, que é o Google Hangouts, e ele está retransmitindo essa nossa conversa para vocês por meio desse esquema de montar a cena no OBS, e do Ciclano também, que a gente está usando como outro intermediário aqui para conseguir transmitir no Instagram. Então, nesse esquema de colocar, de compartilhar uma janela do seu navegador, você consegue colocar quantos convidados você quiser. Eu acho que é legal a gente falar isso porque o recurso mesmo do aplicativo do Instagram só permite que você coloque um convidado na live, né? Você e mais um. Mas se você quiser fazer uma live com mais 3 convidados, 4 convidados, você pode fazer uma conversa com todos eles no Zoom ou no Google Hangouts e retransmitir essa conversa para todo mundo numa live usando o OBS nesse esquema de montar as cenas. Aí é só você montar uma cena que tenha a captura dessa janela, né, por meio desse esquema das fontes que a gente mostrou aqui para vocês. Coloca lá a captura da conversa no Hangouts ou no Zoom, começa a conversa, vai falando e vai transmitindo. Então, eu acho que esse é um recurso muito interessante. A Frangipane está falando aqui. Então, na verdade, apenas uma pessoa precisa ter o Ciclano ou os dois têm que ter?
Isso tudo só uma pessoa precisa ter, tanto o OBS quanto o Ciclano, porque vai ter uma pessoa que vai estar comandando a live pelo computador dela nessas duas plataformas, nesses dois aplicativos, né? No caso aqui nessa live que a gente está fazendo hoje, é o Vitor que está comandando tudo lá. E aí as outras pessoas só precisam estar na conversa no Hangouts, que é o que eu estou fazendo aqui da minha casa. Então tá cada um na sua casa, ele lá comandando a live, eu aqui numa conversa com ele no Hangouts, e a gente consegue transmitir isso para mais de uma rede social, para mais de um perfil. Que no caso hoje a gente está transmitindo para o Facebook e para o Instagram ao mesmo tempo. Uhum. E aí, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta do pessoal aqui. A Tatiana Haas comentou show. A Frangipane falou que tá louca para usar, então acho que o pessoal tá gostando das nossas dicas. Vou comentar um pouquinho mais sobre o Ciclano. Isso. Que eu ia falar, né? E aí interrompi para responder as dúvidas do pessoal. Ah, só que chegou mais uma dúvida aqui da Felicity One. A pessoa que está comandando pode não participar da live? Pode não participar da live. Né? A pessoa que está comandando lá no OBS e no Ciclano, ela pode só retransmitir uma conversa do Zoom, por exemplo, ou do Hangouts com todos os convidados. Ela não precisa estar nessa conversa. Como é que faz isso? Aquele esquema lá da ferramenta de montar as cenas com as fontes. Na hora que eu estou montando uma cena, eu não preciso incluir a minha câmera, né, do meu computador nessa cena. Como a gente mostrou aqui para vocês algumas imagens já do OBS e tal, para vocês verem como é que funciona, nessas cenas não tem a imagem nem da câmera do Vitor, nem da conversa que ele está tendo comigo. Então, tem como a gente montar uma cena sem a imagem da minha câmera, sem o áudio do meu microfone, e aí eu consigo só retransmitir uma conversa que está acontecendo no Hangouts pelo meu computador, controlar a transição de cenas, controlar a exibição de imagens, de slides, sem necessariamente ter a minha imagem e o meu áudio, a minha participação nessa live. Tem uma outra dúvida aqui da Frangipane, se pode entrar convidado durante a live ou se todos têm que entrar ao mesmo tempo. Bom, aí não tem como entrar um convidado durante a live naquele esquema tradicional do Instagram, né? Porque o que o OBS e o Ciclano estão fazendo aqui? Eles estão se apropriando do canal de transmissão no Instagram, então não tem como a pessoa entrar aqui no não tem como a pessoa mandar uma solicitação aqui no Instagram e a gente acatar essa solicitação para ela participar da nossa live no Instagram, porque a gente não está fazendo essa live pelo aplicativo do Instagram, a gente está fazendo pelo computador, utilizando o OBS e o Ciclano. O OBS e o Ciclano, eles só estão pegando aqui a plataforma do Instagram para transmitir essa live. Eu acho até importante falar que não tem como um convidado entrar nessa live. Só tem se a gente colocar ele na nossa conversa aqui no Zoom e no Hangouts. Mas é mais interessante fazer isso previamente, por causa da questão da montagem das cenas, né? Da organização das cenas. Dependendo de como você vai montar essa cena, é mais interessante que todos os convidados já estejam lá desde o início, porque senão as cenas podem. Você vai ter que mexer aí na organização dos elementos da cena, dependendo do que você vai colocar, né? Dos créditos, do título e tal. Eu acho que vai muito nessa linha que você falou, porque o OBS, por ser um programa de edição, né, ele é um programa que profissionaliza as lives, que traz recursos que plataformas como Instagram, o Facebook, o YouTube não têm. Ele demanda uma preparação prévia, né? É necessário, para essas cenas funcionarem, para tudo certinho, a gente tem que preparar tudo antes. Então, ele realmente ele tira essa possibilidade, né, de entrar gente no meio da live como as redes sociais tradicionais fariam. Só que, por outro lado, você ganha no poder de edição. Você consegue acrescentar muito, muito mais recurso, né? Imagem, gráfico, elevar o nível da live para um outro patamar mesmo, profissionalizar de um jeito bem interessante. Temos mais perguntas? Eu acho que vale a gente falar também, aproveitando esse gancho do que você falou, que assim, são recursos a mais que a gente pode colocar, né? Então eu posso colocar a minha logo ali embaixo, eu posso deixar um título ali
o tempo inteiro, por escrito. São recursos que a gente pode acrescentar e aí, nesse sentido, vira uma live mais profissional. Mas assim como qualquer outra live, ela está sujeita a algumas interferências, algumas questões aí que realmente não tem muito como a gente controlar, né? Como a questão da conexão da internet, por exemplo. De qualquer forma, se a gente fizer uma dica, se a gente fizer uma dica não, estou lendo aqui os comentários do pessoal, me confundi. Mas se a gente fizer uma live no celular, se a gente fizer uma live pelo computador, lógico que vai ter aí uma variação de se eu estou utilizando uma internet de cabo ou se eu estou utilizando o Wi-Fi, mas a gente tem, assim, tudo que é ao vivo e na internet, a gente vê aí várias lives, né, que tem pequenos Teve até do problemas, Felipe pausas, Neto ontem, interrupções por né? causa da conexão da internet mesmo, que aí, infelizmente, o OBS e o Ciclano não tem nada a ver com isso, né? Eles não interferem nesse âmbito. Então, quando a gente fala em lives mais profissionais, é nessa questão mesmo de trazer uma riqueza maior de detalhes, de recursos, e também de ter um roteiro também, né? Porque o OBS permite que você crie várias cenas, e isso tem muito a ver com a parte de roteirizar a live, que eu acho que é muito importante a gente comentar também, porque uma live profissional não é só a parte dos recursos, né? É também o conteúdo que você está trazendo, e é muito importante trazer um conteúdo ali que seja estruturado, que seja pensado com antecedência, você pode antecipar aí as principais dúvidas que as pessoas vão ter, colocar isso num roteiro, deixar um roteiro pronto, uma sequência de cenas no OBS acompanhando esse roteiro, né? Então tem toda uma parte de conteúdo que eu acho que é interessante a gente falar também. Você estava falando dos problemas técnicos, eu até lembrei que acho que foi a live do Felipe Neto ontem, né, que deu problema, não funcionou, então ninguém está imune a problemas Foi. técnicos. Pois é. Tinha uma live do Felipe Neto que estava prevista para acontecer ontem, acho que era o Felipe Neto com a Gabi Oliveira, que são dois influenciadores grandes aí desse cenário de influências do Brasil, que era uma live até em parceria com o próprio YouTube, que eles iam fazer nos canais dos dois influencers e no canal do YouTube Brasil também, e acabou que a live nem foi para o ar, porque eles falaram que eles tiveram problemas técnicos e tiveram que adiar e passar essa live para um outro dia. Então, acho que quando a gente está falando de transmissão ao vivo, de qualquer coisa ao vivo, a gente está sempre mais sujeito a esse tipo de erro, né? Um equipamento que falhou em cima da hora. Então, assim, é bom a gente se planejar, a gente ter o máximo de coisas ali sob controle para evitar esses erros ao máximo, mas ter noção também de que, eventualmente, acaba acontecendo uma coisinha ou outra, e é melhor a gente assumir mesmo que não está dando certo e seguir em frente, ver se consegue fazer um outro dia, igual no caso foi o que o Felipe Neto e a Gabi Oliveira fizeram, né? Gente, não está dando certo hoje, não estamos conseguindo fazer aqui a transmissão, vamos remarcar. Ótimo. Temos mais perguntas? Acho que a gente tem que voltar agora para a interface do Ciclano, né? A gente tinha parado lá, a gente explicou o que é o Ciclano, mas faltou dar um guia para o pessoal, mostrar onde fica cada coisa do Ciclano, como que funciona. Isso. Vamos para o Ciclano? Deixa só eu responder a pergunta aqui da Felicity One, aqui nos nossos comentários. Ela está perguntando se pelo OBS a live salva da mesma forma que pelo Insta. Felicity, pelo que a gente tem feito aqui, a live no Instagram, no Facebook a live já fica automaticamente salva, né? Mas no Instagram, as lives que a gente está fazendo pelo OBS têm ficado salvas nos stories durante as próximas 24 horas. Aí, se você quiser que essa live fique salva depois dessas 24 horas, né, porque os stories são temporários, é necessário fazer a gravação da live e publicar essa live depois no seu IGTV, que é o que a gente está fazendo aqui no Instagram da Caleb também. E o OBS tem essa funcionalidade de fazer a gravação da transmissão. Então, você consegue gravar pelo OBS tudo que está sendo transmitido. No final da sua transmissão, vai ficar salvo no seu computador e você pode fazer o upload desse vídeo no IGTV para ficar disponível lá para todo mundo que quiser assistir depois. É isso. Mas aí, vamos falar do Ciclano, então. Vitor, você tem aí a imagem da interface do Ciclano para a gente mostrar para o pessoal um pouquinho como é que é? Já está na tela. Ah, beleza. Aí vocês estão vendo, essa daí é a interface do Ciclano. Quem tem uma assinatura do Ciclano e faz o login do Ciclano consegue ver aí essa tela.
E aí, nessa primeira aba aí, que é a homepage do Ciclano, né, é por onde a gente faz as transmissões. Na setinha amarela ali, vocês estão vendo que ela está apontando para o botãozinho onde a gente começa uma transmissão. Então, quando a gente usa o OBS e o Ciclano, a gente precisa iniciar a transmissão tanto no OBS quanto no Ciclano, né? A gente tem que botar os dois programas para rodar sempre que a gente for fazer uma transmissão. E aí, vale lembrar aqui, né, que o Ciclano ele não é capaz de fazer a captação de nada. Ele só é um transmissor, né? Ele faz a retransmissão de alguma coisa que já está sendo captada. Então, se a gente vai usar uma plataforma de multi-streaming tipo o Ciclano, a gente precisa de uma plataforma que seja capaz de fazer essa captação, que nem é o OBS, né? Que é um encoder. Então, no nosso caso, né, vou comentar para o pessoal que está chegando agora, a gente optou por usar o OBS, que é gratuito, e o Ciclano, que é pago. O OBS porque ele é gratuito e porque ele funciona em mais sistemas operacionais, e o Ciclano porque ele é a única plataforma de multi-streaming que consegue fazer o multi-streaming para o Instagram. O Neuroganho está perguntando aqui para a gente em quais redes que a gente está transmitindo agora. Agora a gente está fazendo a transmissão simultânea no Facebook da Caleb, na nossa página no Facebook, e aqui no Instagram também. E a gente está fazendo isso por causa do Ciclano. E aí vocês conseguem ver na interface do Ciclano aí, onde está essa setinha azul aí mais para a esquerda, ela está mostrando, ali embaixo ficam listados os canais nos quais você está transmitindo. Para você fazer a transmissão nos perfis das suas redes sociais, pelo Ciclano é até mais fácil que pelo OBS, porque o Ciclano ele tem a própria chave de transmissão dele, né? O que ele faz, o que uma plataforma de multi-streaming faz, é pegar todas as chaves de transmissão de todos os perfis na rede social em que você quer transmitir simultaneamente e converter tudo isso em uma única chave de transmissão. Porque aí, o que você faz? Você conecta essa chave de transmissão, coloca essa chave de transmissão do Ciclano lá no OBS. E aí você faz a conexão, né? Primeiro das suas redes sociais com o Ciclano e depois do Ciclano com o OBS. Então o OBS vira mais um intermediário aí entre a captação da imagem, do som, do que você quiser e a transmissão. E aí ali naquela setinha azul vocês estão vendo que fica a lista de páginas, de perfis onde a gente está transmitindo. Na setinha cinza escura, um pouco mais ali para a direita, está apontando ali para onde tem o status de transmissão no Ciclano, né? Essa coluna de status, ela tem algumas bolinhas e essas bolinhas mudam de cor durante a sua transmissão. Então aí no print vocês estão vendo que ela está cinza, porque a gente não estava fazendo nenhuma transmissão no momento. Mas quando a gente começa a fazer uma transmissão, ela fica laranja, que ela está fazendo a conexão. Quando está conectado e está transmitindo ao vivo, ela fica verde. E quando tem algum probleminha, ela fica vermelha para indicar que a conexão não está muito boa. Então nessa interface aí do Ciclano, você consegue iniciar a transmissão, você consegue ver em quais canais você está transmitindo, né? Porque tem como você cadastrar vários perfis. Então, eu posso cadastrar o meu perfil no YouTube, o meu perfil no Facebook, no Instagram, mas hoje eu só quero transmitir no Instagram. Tudo bem, você pode selecionar só o Instagram e aí ele vai aparecer ali naquela lista de perfis ali embaixo que você está transmitindo. E aí, do Ciclano é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, gente? Vou reforçar, vocês podem deixar aqui nos comentários. Mas eu acho que vale a pena a gente falar também sobre alguns outros cuidados que a gente precisa ter na hora de fazer uma transmissão, além, né, desse âmbito da tecnologia, que é aquelas questões, né, de deixar o celular sempre no modo não perturbe, a bateria muito carregada, se você for fazer uma transmissão no celular, de ter um roteiro que a gente já combinou um pouquinho, que a gente já comentou aqui um pouquinho da importância de ter um roteiro, né, de pensar em qual que vai ser o conteúdo que você vai trazer nessa live para o seu público, de fazer uma divulgação antes da live também, né, para garantir que o pessoal vai estar sabendo ali quando a live estiver acontecendo, em quais canais que essa live vai estar acontecendo, como é que eles podem assistir. Então, sempre que você for fazer uma live, vale pensar nisso tudo com antecedência, não só para montar cenas no OBS com antecedência, mas para conseguir fazer uma divulgação bacana também, lembrar de definir um tema, de fazer um roteiro, e por aí vai, né? Eu acho que é muito importante tudo que você está falando e acho que para mim a questão mais importante das lives, além do aspecto técnico, é, em primeiro lugar,
não faça live só por fazer, só porque está na moda, só porque é a grande ferramenta de comunicação do momento. Eu acho que o importante de fazer a live é você ter um tema relevante para sua marca, para você, para sua audiência, né, para os seus clientes, para o seu público em geral. Então tem que ser um tema que agrega, tem que ser um tema que gere engajamento e que traz um retorno positivo para você e para quem está assistindo, né? Tem que ser um conteúdo que não morre ali, que gera discussão e que gera possibilidades tanto de negócio como uma coisa que realmente muda a vida de quem está assistindo, né? Faz alguma diferença. A gente não pode fazer live de coisa que não tem nada a ver com a sua marca, por exemplo. Você representa uma empresa e quer fazer uma live de um tema que não tem nada a ver só porque está todo mundo falando e isso não cola, né? Não é legal. Como a gente falou ao longo de toda a nossa conversa, uma live precisa de uma preparação, ela precisa de ensaios mesmo. Você preparou o roteiro, tem que ensaiar o roteiro, tem que, né, revisitar o roteiro com os participantes da live. Essas questões de interrupção são muito importantes, né? Sempre checar os aparelhos eletrônicos para ver se eles estão com bateria carregada, checar o cenário para ver se não tem nada que vai distrair a pessoa que está assistindo, né? Isso é muito importante para passar a mensagem da forma correta, da forma mais eficiente possível e para agregar conteúdo, né, para quem te acompanha sempre. Uma dica que eu acho que é muito boa também é a questão do fone de ouvido, né? Live, independente se for fazer no celular ou se for fazer no computador, é sempre com fone de ouvido, tanto para você quanto para os convidados, porque o fone de ouvido ele impede aí que você tenha qualquer problema com desde a captação do som, né? Porque ele tem um microfone que provavelmente é muito melhor do que o microfone do seu celular ou do seu computador e que vai estar mais estrategicamente posicionado aqui perto da boca. E acaba que reduz as chances de ter uma repetição de áudio também, né? Principalmente se você tiver com um convidado. É uma coisa que eu já vi acontecer em lives, tanto sendo feitas pelo celular quanto pelo computador, que é o áudio do convidado acabar sendo repetido pelo microfone da outra pessoa que está fazendo a live. Então, sempre utilizar fone de ouvido também, né? E o pessoal está perguntando aqui se vale mandar link. Eu não sei se é mandar o link da live. É meio. Se você for fazer uma live no YouTube, tem como você mandar o link da live com antecedência, né? Mas se você for fazer no Instagram e no Facebook, não tem como divulgar o link da live, só tem como divulgar o link do perfil. Mas se for colocar um link na descrição da live, que é uma outra coisa que rola também, acho que é super válido se você estiver falando sobre um tema que também tem conteúdo no seu blog ou no seu site, super vale colocar o link do site ou então do artigo no blog na descrição da live. Tem como fazer isso pelo Ciclano, por exemplo. O Ciclano tem lá uma funcionalidade que você edita qual que vai ser o título da sua live e qual que vai ser a descrição. Então você consegue colocar lá o tema da live, né, antes de fazer a transmissão, e nessa descrição você pode colocar um link para as pessoas acessarem. E uma coisa que o pessoal está perguntando aqui também, a transmissão da live com 4 pessoas pelo Zoom, todos os palestrantes, eles conseguem ver os comentários ou só o moderador? Então, o OBS ele não tem essa funcionalidade de pegar os comentários, mas o Ciclano, por exemplo, ele já consegue capturar os comentários que as pessoas fazem nas lives em todos os perfis em que você está transmitindo. Então, se eu estou usando o Ciclano para transmitir no Facebook e no YouTube, por exemplo, os comentários das pessoas feitos no YouTube e no Facebook vão ser coletados pelo Ciclano e vão ser transmitidos para mim ali na interface do Ciclano mesmo. Mas aí vai ser só para a pessoa que estiver controlando a live pelo Ciclano. Não vai ser para todos os convidados. E a mesma coisa para a live que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, a gente está acompanhando os comentários pelas redes sociais mesmo, ao invés de acompanhar pelo Ciclano e pelo OBS, porque a gente já reparou que tem um delay, né, um atrasozinho aí nessa captação dos comentários que as plataformas, que o Ciclano faz. Então a gente prefere acompanhar os comentários aqui na live mesmo do que acompanhar pelo Ciclano, porque a gente vê eles, os comentários, e consegue responder com mais agilidade. E o pessoal está perguntando também sobre interatividade, né, durante a live, as interações, que eu acho que é um tema que vale a pena a gente falar também, porque
o grande diferencial das lives é justamente a interação que elas permitem com o público, né? Que é isso que a gente está fazendo, responder pergunta, esclarecer dúvida, acho que tudo isso faz parte, não tem, nas redes sociais hoje, acho que não tem uma ferramenta de comunicação que aproxima tanto a pessoa do público quanto as lives, assim, realmente é uma forma de comunicação que tem uma interatividade muito boa. É legal, porque isso é uma forma de agregar valor também, né? O pessoal deixou aqui nos comentários que é interessante pensar numa live roteirizada e com conteúdo de verdade, porque é isso que agrega valor para o consumidor no final, mas eu acho que a interação é com certeza uma forma da gente agregar valor também, porque é uma interação muito mais forte, muito mais pessoal do que a interação que a gente tem nos posts, nos vídeos tradicionais, no tipo de publicação mais tradicional das redes sociais. Alguma dica de ação de engajamento? Uma coisa que a gente pode fazer também, que a gente não chegou a testar aqui na Caleb ainda, mas que é uma possibilidade, é de criar um questionário, né, por ferramentas, plataformas que a gente tem online também, criar um questionário e mandar esse questionário por um link aqui nos comentários para o pessoal que está acompanhando a live responder, e aí trazer os resultados desse questionário para a live, por exemplo. Eu estou vendo aqui que o pessoal que está acompanhando a live respondeu no nosso questionário, que acha isso, ou que acha aquilo. Então, eu acho que uma estratégia de interação, acho que uma boa estratégia de interação, no geral, é fazer perguntas, pode ser com questionário, ou pode ser perguntando durante a live mesmo, e trazer as respostas dessas pessoas para as perguntas, e lembrar, né, de ser simpático, de dar boa noite, de cumprimentar as pessoas que estão entrando. Lembrar também que tem muita gente que não está acompanhando a live desde o início, então se você não tiver com o título ali do assunto no cenário, vale relembrar, né, pessoal, o que vocês estão falando e garantir mesmo que as pessoas consigam acompanhar e se interessar e fazer as perguntas, ver que as perguntas delas estão sendo respondidas, estão sendo acompanhadas. Acho que no geral é isso, né, Vitor? E outro aspecto importante também é fazer com que a conversa continue depois da live, né? A conversa sobre aquele tema. A gente vai trazer isso também, o conteúdo, a conversa sobre aquele conteúdo, ela pode continuar. Isso é uma forma de interatividade também, né? Você manter o contato com o seu público nas redes sociais depois da live, continuar respondendo dúvidas, trazer conteúdos que ainda agregam, conteúdos adicionais aos que foram discutidos, né, durante a live. Então, acho que a interatividade não entra só no momento da live, mas no pós-live também ela é muito importante. Com certeza, por isso que eu acho que não só vale, né, bastante deixar a live salva de alguma forma, seja nos stories ou no IGTV. Pessoal, o Vitor, o pessoal está falando que o seu áudio está um pouquinho baixo, então se você conseguir modular aí um pouquinho para o pessoal te ouvir melhor. Mas é isso, aí vale bastante deixar a live salva, né, para o pessoal poder assistir depois, ou voltar na conversa depois, e fazer uma integração dos conteúdos abordados na live com os outros conteúdos abordados nas suas redes sociais, né? A gente tem, inclusive, um conteúdo muito legal sobre essas ferramentas para profissionalizar as lives, os recursos, o OBS, o Ciclano, explicando direitinho como é que funciona tudo isso, por escrito lá no nosso blog, que quem quiser pode acessar também depois pelo caleb.co, caleb.co, né, que aí vocês acessam o nosso site e vai ter lá na parte de artigos, tem um artigo no nosso blog sobre como profissionalizar as suas lives. A gente chegou a fazer primeiro, né, um artigo quando as lives começaram a fazer mais sucesso aí por causa do período de isolamento social, a gente publicou lá um artigo falando mais de dicas básicas mesmo, né, de como fazer uma live, como começar a se aventurar aí nessa ferramenta. E agora publicamos também um artigo falando de como trazer esses recursos mais profissionais para as transmissões também. Então lá vocês encontram por escrito, tudo explicadinho direitinho, como é que funciona o OBS, o que é o OBS, tem mais prints, mais imagens ilustrativas, explicando como é que faz
esse link pela chave de transmissão, como é que conecta um programa com o outro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui agora nos comentários para a gente, mas vocês também podem entrar lá no nosso blog depois e conferir, que tem tudo explicadinho lá também. É isso. Temos mais perguntas? A Érica de Memes deixou aqui nos comentários o link para o nosso blog, né, que é para esse artigo do nosso blog, que é o calebdesign.com.br/5 dicas profissionais para elevar o nível das suas lives, com os hífens. Então, quem quiser conferir aqui como é que é o link, tá aqui nos comentários, é só dar uma olhadinha. Obrigada, viu, Érica? Mas dá para entrar também pelo caleb.co, caleb.co, e aí clicando na página, na aba de artigos do nosso site, que lá tem uma lista dos nossos blog posts assim, publicados recentes, e esse, se não me engano, acho que é o segundo que aparece lá. Bacana. Então, eu acho que é isso, né? A gente falou um pouquinho sobre o OBS, falou um pouquinho sobre o Ciclano. No geral, vale sempre lembrar também das dicas básicas, né? De não ter nada no fundo que chame muita atenção na sua live, de se preocupar com uma qualidade boa de captação de vídeo e de áudio, de tentar ter uma qualidade de internet aí melhor também para conseguir fazer uma live sem interrupções na medida do possível. E testar antes também, né? Uma coisa que a gente tem feito bastante aqui na Caleb é testar. A gente tem contas nas redes sociais só para fazer esses testes. Então, antes de botar qualquer coisa no ar, tenta fazer um teste também, ver como é que sai, ver como é que tá a conexão, ver como é que tá o áudio, o vídeo. A Frangipane Brasil está perguntando se tem alguma ação de engajamento em funil de vendas a partir de live. Eu acho que super dá para pensar, né? Se a gente pensar naquela questão da descrição, né? Do que está na descrição da sua live. Dá para a gente deixar um link para um conteúdo rico na descrição da live, por exemplo, e falar, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, vocês podem baixar o meu e-book, ou então vocês podem se inscrever na minha newsletter, eu deixei o link aqui na descrição, ou então acessem o meu site, porque a live não deixa de ser uma forma de alcançar pessoas que ainda não conheciam a sua marca, né? E podem começar a interagir mais com a sua marca, ou entrar aí em vários funis de vendas. Eu acho que é só você saber direcionar mesmo, dá para direcionar pelo link, ou então só comentando na live mesmo, pedindo para as pessoas te procurarem no seu site, ou então divulgando alguma outra rede social, algum outro conteúdo. Acho que super funciona, né? A gente falou muito de roteiro nessa live e passa muito por isso. Eu acho que aplicar qualquer estratégia de comunicação é válida, né? A live é uma ferramenta muito ampla, abre muitas possibilidades, não só para a transmissão do conteúdo, mas para engajamento também. Então, não só funil de vendas, dá para aplicar muita coisa nas lives, sim. E acho que dá para agregar de várias formas para quem assiste e para quem está fazendo também, né? Igual a gente falou, são 1000 preparações técnicas para fazer acontecer e claro que assim, a gente não fica imune também a problemas, né? Mesmo com tanto ensaio, com tanta coisa, problemas podem acabar acontecendo e assim, essa é a beleza, né, de fazer as coisas ao vivo. A gente acaba estando aí. Mas eu acho que a live fica ainda mais interessante e mais eficiente, né, quando você realmente integra ela a toda uma outra estratégia de comunicação digital, quando a live é só mais uma das ferramentas que você está trazendo para uma estratégia de comunicação digital da sua marca. E aí, realmente, ela tem que funcionar em paralelo e de forma integrada aí com as suas publicações, com o conteúdo do seu site, com os funis de vendas. Dá para funcionar aí de forma complementar e é bem bacana. E claro, também dá para fazer uma live falando de um assunto de interesse público e aí isso abre outras possibilidades também. Claro que não precisa ser só voltado para a sua marca, né? Para vendas, para o funil de vendas também pode ser, mas não é o único caminho possível, né? A gente pode falar sobre assuntos variados desde que eles se encaixem com o posicionamento da sua marca, o perfil dela e o que esses clientes buscam também, né? Uhum.
Acho que o pessoal está curtindo aqui as dicas. A Frangipane Brasil comentou: gente, vocês não sabem como me ajudaram. O Neuroganho parece que já deu uma conferida lá no conteúdo que tem no nosso blog, falou que está muito legal o blog, que gostou. E então é isso, pessoal. A gente está começando a caminhar aqui para o final do nosso tempo. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários para a gente falar nesse finalzinho. Mas eu já quero deixar todo mundo avisado aqui que na semana que vem a gente vai ter mais uma live da Caleb, também na quarta-feira. E dessa vez a gente vai falar sobre a relação entre marcas e influenciadores digitais, né? Que a gente reuniu um time aí de influenciadores daqui de Belo Horizonte. A gente vai ter a presença do Gui Torres, que é do site Gui Torres, do Nenel, do Baixa Gastronomia, e da Virgínia Sasdelli, também do BH Dicas. A gente vai estar transmitindo aqui nas nossas redes sociais na próxima quarta-feira. Então, continue acompanhando aqui as nossas redes sociais, que a gente deve divulgar mais detalhes aí dessa próxima live em breve, da nossa programação. E acho que é isso. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quem acompanha a gente, obrigado por retornarem. Quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Semana que vem tem mais, tem uma galera de peso, então continuem seguindo a gente no Instagram, no Facebook. Acompanhe o nosso site, caleb.co, tem muito conteúdo interessante lá, além do que a gente falou hoje sobre lives, tem muita coisa legal lá sobre marcas, sobre comunicação nas redes sociais, sobre tecnologia, então é conteúdo que não para. E obrigado por participarem. Boa noite, né, Marina? É isso, boa noite, Vitor, boa noite para todo mundo que acompanhou. Muito obrigada e até a próxima. Até. Ele tá gravando até agora.